Gente, tudo bem? Nós vamos continuar aqui uma trajetória gostosa, bonita, de falar de história, falar da Bíblia, e olha que eu não sou teólogo não. Gerson Pereira, psiquiatra, também não é teólogo, mas ele vai nos ajudar. Estudioso. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Oséias, e é muito boa dessa informação. Nós não somos teólogos, isso quer dizer, a nossa intenção é informar, ajudar. Não somos profissionais, não dependemos disso. Eu gostei disso, ajudar. E olha, quem não conferir essa abordagem nossa no rádio, vai no site rondalinhares.com.br, que vai ficar lá, vai ficar postado lá, e aí você vai poder acompanhar. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco já sobre Bíblia e história. Nós vamos falar sobre um tal de Gilgamesh. Vamos falar sobre Moisés também, passando um pouco pela Mesopotâmia. Vamos falar sobre isso e compilar a história e a Bíblia. Quem abre mão de entender o homem e a história, abre mão de muita coisa, né, Gerson? Sim, porque nós somos o que a história foi, ou a história é o que nós fomos. E a história conta o que nós fomos, a origem. E com isso nós aprendemos como ser agora. Sim. Já não interessa mais como fomos, mas interessa saber como devemos ser. Sabe que é muito interessante falar disso, porque a teologia, às vezes, tem muita gente que tenta explicar isso na forma teológica. Mas quando você parte para a história e ciência, gente, isso aqui fica um negócio, é uma comida que não acaba nunca. E eu confesso que eu estou muito feliz de abordar isso. Então vamos lá, eu separei alguns tópicos aqui, porque com o Gerson a gente tem que separar tópicos, porque ele é um poço da sabedoria, e eu gosto de explorar isso, não é? A história, ela traz o homem como foco, né? E isso é muito interessante de entender, porque tudo que a gente vai passar aqui, vamos passar por isso também. O primeiro ponto que a gente traz aqui é exatamente isso, a confluência entre Bíblia e a história. Queria que você comentasse um pouco disso. Eu começo comentando sua frase. A diferença da história para as ciências como a arqueologia, por exemplo, é que a arqueologia lida com ruínas e a história lida com vidas, com pessoas vivas. Talvez a parte mais atual da Bíblia, mais oportuna, melhor essa frase, é profecia. E profecia é uma ciência voltada essencialmente para o homem, para o destino do homem. Uhum. E a forma que a Bíblia ensina a profecia, quando ela diz que vai haver uma polarização de ideologias, registrada no capítulo 13 do livro do Apocalipse, ela faz isso com base histórica. A forma de explicar, de entender, é a história. A Bíblia é o nosso código e a história é o decifrador do código. Eu vou tocar num assunto aqui que é muito conhecido. Vamos falar de dilúvio. Fala de dilúvio, então? Você deve ter ouvido falar. Dilúvio, Noé, aquela história lá. Aí, olha o tópico que eu separo aqui. Quando tratamos do relato da obra da criação, mais precisamente do dilúvio, encontramos um documento aqui que está um detalhe muito interessante, que o Gerson vai entrar agora. Atribuído ao 3º milênio antes de Cristo, lá atrás. Trata-se de uma epopeia de Gilgamesh. Eu falei aqui que a gente ia falar sobre esse rapaz. Trata-se, ela, aliás, a seu modo, relata criação e dilúvio. Mas isso é lá atrás. Olha como é interessante. Dilúvio na Bíblia, dilúvio nessa obra interessante. Então, eu acho que a primeira coisa que se tem a ver é que o Gilgamesh, que é uma epopeia, é uma história em versos, tal qual Camões, tal qual Homero, por aí vai. E por aí vai. Ela relata ao seu modo um fato que Moisés também relata.
Qual é a superioridade? Rapidamente, eu esqueci de mencionar isso. Dilúvio relatado na Bíblia e fora dela. Mais precisamente é isso aí, não é? E o dilúvio de Gilgamesh é uma coletânea de relatos que corriam na sociedade. Lembra que era a sociedade mais evoluída que se tinha conhecimento nessa época. Então, corriam essas histórias que nós chamamos de lenda por falta de comprovação científica. E nisso ela se separa de Moisés, ela se separa da Bíblia. Porque quando a Bíblia fala em dilúvio, nós temos como argumento comprobatório animais fossilizados, o petróleo, que só pode ser explicado por uma camada de material. Isso, o dilúvio da Bíblia. O dilúvio Estamos falando da Bíblia. de dilúvio citado na Bíblia. Sim. Enquanto as histórias de Gilgamesh, as várias histórias, como o próprio personagem, você não tem um referencial. Você não tem um referencial do próprio personagem. Uhum. Quem era Gilgamesh? Gilgamesh, se você disser que ele era um deus, você satisfaz uma parte da lenda. Se você disser que ele era um rei, que era um homem, também satisfaz. Só que se Tem ele duas era... versões, então. Agora veja. Moisés e os judeus. Cadê eles? Eles estão ali, estão até em guerra agora. Estão em guerra. Cadê Gilgamesh? Se ele era um ser divino, por que ele passou? Se ele era um ser humano, cadê a descendência dele? Porque o Gilgamesh, ele parecia como aquele centauro, que era um deus mais moderno da mitologia grega, que tinha corpo de cavalo e um pescoço e uma face de homem. Cadê? As mutações genéticas não se reproduzem. As mutações lendárias também não. Também não. Daqui a pouco eu vou perguntar qual é a prudência que a gente tem que ter com o que é lenda e o que é história. Mas é daqui a pouco para a gente fechar. Tem um outro tópico aqui que eu queria trazer. Como se crê, esse texto, falando ainda do dilúvio de Gilgamesh, é o primeiro relato histórico a quem especula ter servido até de fonte para um texto de Moisés, que é muito posterior, está lá atrás. Existe algum fato aqui que comprove isso? Os historiadores, o próprio Heródoto, achava assim, pensava assim. E é possível que pensasse. E vou mais além, José. Certamente Moisés conhecia isto, porque Moisés era um homem muito culto. Ele era culto, verdade, muito culto. Ele foi preparado para ser o faraó, e o faraó era o indivíduo que dominava todas as áreas do conhecimento. Então, o que... Era um cientista? Com certeza. Com certeza era. Com certeza, porque o livro de Atos diz que Moisés era versado, ele não era informado, ele era versado em toda a ciência do Egito. Qual era a ciência do Egito? Construir pirâmides sem máquina, operar olhos sem microscópio e por aí vai. Então, a superioridade de Moisés é que, apesar de ele ser conhecedor dessas lendas, ele não se deixou influenciado por elas. O relato dele é singular. O elemento, a coisa, o negócio era dilúvio. Isso ninguém podia negar. E muito menos ele, que era inspirado por Deus. Então, a grandeza da Bíblia sobre qualquer outra forma de expressão humana é que o que a Bíblia fala, nós estamos defendendo isso desde o início, né, José? Sim, sem dúvida. O que a Bíblia fala, você pode procurar na ciência. Nós já falamos de biologia aqui, já falamos de arqueologia e agora estamos falando de história. Agora, falando ainda dessa possibilidade de Gilgamesh, ele de repente até ter pertencido a uma dinastia, meio homem, meio Deus, Moisés, ele
passou por algum ponto onde ele fala sobre uma divindade à parte da humanidade. Será que ele não estava falando exatamente disso, de Gilgamesh, dessa história dele? Ele estava falando exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O contrário. Porque quem pode ter sido, não vamos falar quem era, porque não tem nada que comprove. Quem era Gilgamesh? Quem pode ter sido Gilgamesh? Ele tinha 1/3 de humano, 2/3 de divino. Ou seja, ele era homem, mas também era Deus. O Deus que Moisés fala, ele era Deus. Ele é a parte da sua criatura. Ele precede a sua criação. Ele não se mistura, ele não faz parte. Ele é a parte. Aí está a grandeza e o diferencial de Moisés. Até porque, Oséias, se você tiver um Deus que é meio você, ele é um Deus fraco. Porque você é meio fraco como pessoa humana. O Deus que você tem, que eu tenho, ele é todo Deus, por isso ele é forte. Por isso nós podemos nos valer dele. Vou fazer uma citação aqui. Moisés, então, falou de uma divindade à parte da humanidade. Aí a pergunta: quem é que está certo? Aí basta responder: alguém que conhece qualquer ser, parte divina, parte humana. Aí tem uma outra questão: se divino, como morreu? Se humano, onde está a descendência dele? Que são perguntas que até hoje existem controvérsias. Certamente. Nesse caso, a história nos favorece. Aí vamos para a história, então, para nos favorecer dela. E vamos sair um pouquinho aqui dessa data. Vamos correr. Moisés viveu em torno do ano 1500, 1450 a.C. Vamos pular um pouquinho. Vamos para o ano 700 a.C., metade do tempo, onde você encontra o profeta Isaías, que escreve no seu livro, no capítulo 53, ele descreve exatamente o que iria acontecer 7 séculos depois com o Messias, que o cristianismo acredita ser Jesus, filho de Maria. Que traz uma base para o cristianismo, né? E essa pessoa prevalece mais do que nunca. Aliás, você conhece aquela citação de Napoleão, quando ele estava isolado na ilha de Santa Helena. Quando ele diz: Carlos Magno, César e eu fundamos os nossos impérios sob a força. Jesus Cristo fundou o seu império sob o amor, e hoje milhões de pessoas dariam a vida por ele. Que é isso, que loucura, você dá a vida por um mito? Você se arriscaria? O tempo todo você vem falando com parcimônia de Gilgamesh, você não tem coragem de arriscar, existiu. Não tem. Agora, de Jesus, você fala com toda franqueza, com toda segurança. Com toda clareza, com toda clareza. Posso fechar num ponto aqui? Sim. Pode-se ainda acrescentar outras racionalidades a Moisés. O dilúvio é testemunhado pelos fósseis, como o amigo já adiantou, pelo petróleo e outros também. Sim. E outros. Então, nós estamos falando de uma coisa que é provada, dilúvio bíblico, né? Não de Gilgamesh, não, mas o dilúvio bíblico. Então, a Bíblia tem razão. A gente está falando disso aqui tem um tempão. A Bíblia tem razão. E a intenção de repetir, ou o fato de repetir, é exatamente para inculcar na cabeça da sua audiência, você tem sua audiência, inculcar a confiança na Bíblia. Porque daqui a uns dias mais, nós vamos combinar aí, da gente falar de Bíblia só porque ela já terá merecido nossa confiança. Eu não preciso de toda semana ligar: Oséias, Douglas, vocês podiam vir aqui para a gente fazer... Podemos ensinar, não precisa ligar isso todo dia. Douglas é o nosso cinegrafista, viu, gente? Ele fica atrás das câmeras. Vocês não veem o Douglas, mas o gesto é um carinho grande por ele. É verdade, concordo com você. Entendeu? Não precisa, porque ela traz verdades. É porque a intenção realmente é ensinar o que está na Bíblia e que não está lá fora, com base no conhecido.
você se lança ao desconhecido. O termo técnico, teológico para isso é fé. Então, deixa eu ser um pouco jornalista agora. Eu fui meio jornalista. Qual é a prudência que nós precisamos ter quando a gente está diante de dois fatos contados? Um dentro da Bíblia, o outro fora. Aí eu estou falando de Gilgamesh, lá no dilúvio, e eu estou falando do dilúvio dentro da Bíblia. O dilúvio dentro da Bíblia se prova. Então, o que não se prova acaba se tornando lenda. Qual é a prudência que nós devemos ter? Aliás, eu falaria de duas prudências. Só que você está dizendo que você é jornalista. Eu não sou jornalista, mas eu tenho uma filha jornalista. Você tem uma filha? Então você filha. conhece o que é ser um jornalista perguntando. Então tá bom, então vamos lá. Eu acho que eu vou pôr uma placa na minha casa. Pai de jornalista. Pai de Que jornalista. não venham os outros me humilharem aqui. Isso aí. Na verdade, nós temos duas coisas. Sim. Primeiro, já frisamos isso durante a conversa toda. Aham. Moisés é passível de ser testado e aprovado pela ciência biológica, pelas ciências físicas e pela a ciência social, no caso a história. Essa é uma realidade da Bíblia. Falo Moisés, confundo com Bíblia, porque Moisés é o primeiro escritor. A outra realidade, Oséias, e essa é sublime, essa é muito grande. A Bíblia tem tido, continua tendo, a virtude de transformar delinquentes, assassinos, ladrões, em homens sóbrios, homens de bem. Na verdade, essa conversa nossa se deve ao equilíbrio que nós temos em relação a ela. Pedra bruta numa pedra preciosa? Exatamente, exatamente. Muito bom, gostei demais. Isso tem que continuar, né, gente? Nós vamos atender as sugestões que estão chegando de abordagem. Gerson já disse, vamos atender o povo. Então nós Quanto vamos mais atender difícil, o povo. melhor, porque nos obriga a estudar mais. Muito bem, obrigado mais uma vez. Isso mesmo. Gente, um grande abraço. Mais uma vez, se você não ouvir aqui no rádio, vai lá para o site rondalinhares.com.br, que vai estar postado lá e você vai nos acompanhar. Além do YouTube, que também está à disposição desse trabalho tão importante. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.